Esse é um momento de introspecção e vamos levar os nossos mentes a Deus através de oração. Eu peço a todos que reverentemente fechem os olhos para orarmos nesse momento. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos a tua bondade e a tua misericórdia que habita sobre a vida de todos os teus filhos e está à frente da tua igreja, tomando conta do teu rebanho. Te agradecemos por todas as vidas que fazem parte de nossa igreja e por todas as vidas que estão sob os nossos cuidados e também aqueles que estão nesse momento com problemas de saúde e muitos, inclusive, padecendo desse mal que assola o nosso país e todo o mundo. Eu te agradeço porque tu nos tens dado o livramento, a maioria de nós. Mas, ao mesmo tempo, te peço, Senhor, por aqueles que enfrentam essa doença tão devastadora e que tem ceifado tantas vidas. Por isso, nesse momento, a tua igreja reunida te pede a tua bênção, a tua misericórdia e o teu amor para todos aqueles que, nesse instante, lutam para sobreviverem a essa pandemia, Senhor. Te agradeço pelo teu amor, te agradeço porque a tua igreja continua firme, mesmo sem poder se reunir presencialmente. E possamos passar desse momento, podermos voltar à tua casa e te louvar presentemente. Eu te agradeço, em nome de Cristo, teu Filho. Amém. Boa noite. É um prazer mais uma vez para mim, como pastor e membro da Igreja Batista Viva, participar desta celebração comunitária de todos nós, como família espiritual, como amigos que somos, nessa oportunidade que temos mais uma vez de estar todos juntos. Especialmente hoje nós comemoramos 18 anos da primeira reunião dos irmãos que estavam compondo essa que hoje, 18 anos depois, permanece sendo a Igreja Batista Viva. 18 anos, como família, como amigos, como uma célula do Reino de Deus, tentando fazer o amor e a graça do Senhor Jesus conhecidos. Por isso, hoje temos uma celebração especial voltada para isso, para celebrar esses 18 anos, para agradecer a Deus e para que nós todos juntos entendamos talvez um pouco mais do que significa isso, ser igreja de Jesus Cristo. Eu agradeço a Deus por você desde agora estar conosco nesse momento bonito e especial para nós. E peço que você esteja totalmente dentro desse momento mesmo, se não de corpo presente aqui, todos nós juntos no mesmo salão, mas de alma, de coração, de mente, focado nesse momento para que essa celebração seja tão significativa quanto pode ser. Parabéns para você, para todos nós, graças a Deus por tudo isso, e que o Senhor nos abençoe nessa noite. Boa noite. Para quem não me conhece, eu sou a Carol Gualberto. Fernando Berlino. E é um prazer para a gente, daqui de Belo Horizonte, poder participar dessa celebração e desse ajuntamento que, mesmo virtual, significa tanto e comemora aí esse tempo de caminhada. Queria parabenizar a igreja e vamos cantar junto. Vem e sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento, honra e santifique este momento com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer-te, e a uma voz oferecer-te
súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda glória, hoje, sempre, como foste outrora. No correr da história, revelando seu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Tu és o Senhor de toda glória, hoje, sempre, como foste outrora. E no correr da história, revelando seu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. 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 Amém. E para que a gente converse então um pouco mais sobre o que significa ser igreja, eu peço que você abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 16, versos de 13 a 18. Mateus 16, de 13 a 18, por favor. E na minha versão, o texto diz o seguinte, Mateus 16, a partir do versículo 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhes ele, e vós quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E respondendo Jesus disse-lhe, Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado pela tua poderosa palavra, cheia de sabedoria, que pode nos ensinar sempre algo mais sobre quem o Senhor é, sobre quem nós somos, quem é o próximo e o que é a igreja. É isso que eu te peço especialmente na noite de hoje. Nos ensina um pouco mais sobre o que significa essa tua invenção tão importante, tão essencial para a nossa comunhão contigo hoje, que é a Igreja do Senhor, o teu corpo vivo sobre a terra. Muito obrigado, desde já te agradeço. E mais uma vez, pela Igreja Batista Viva em Natal, por todos nós que fazemos parte dela, pelos que já fizeram, pelos que ainda farão. E porque hoje ainda permanecemos conectados uns com os outros e contigo, fala conosco. Eu te peço em teu nome, Jesus. Amém. Hoje a IBAV comemora então 18 anos de sua primeira reunião, ainda antes de ser formalizada como uma igreja oficial, mas já éramos uma igreja, claro, em tudo que é mais importante. E a Bíblia, ela fala muito sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre o ser humano e suas crises, mas a Bíblia também fala muito sobre igreja. No original, no Novo Testamento, igreja vem do vocábulo grego eklesia, que significa algo como chamados para fora. É uma união de dois termos em grego. Eklesia, então, chamados para fora, teria o sentido de uma reunião de preparação de pessoas que logo mais, depois dessa reunião, sairão dali para realizar algum serviço público. Igreja, eklesia, gente que se reúne, mas que é chamada não para dentro, mas para fora. E o termo eklesia é usado várias vezes no Novo Testamento, mas por Jesus especificamente 2 vezes. E nós podemos então aprender diretamente com Jesus
sobre a importância da sua igreja. O termo eclesia é usado por Jesus exatamente aqui em Mateus 16. É um dos textos em que Jesus pensa ele mesmo a sua igreja. E o tema do diálogo de Jesus com seus amigos sobre o que significa ser igreja aqui começa quando ele pergunta a eles o que o povo estava dizendo que ele era, quem estavam dizendo que ele era por aí. Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias ou algum outro profeta. Essa é a resposta dos discípulos à pergunta de Jesus sobre quem diziam que ele era. Mas Jesus ainda quer saber o que eles próprios, os discípulos, e não o resto do povo, mas eles diretamente, pensam sobre isso. O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo, é a resposta de Pedro. E Jesus comemora a clareza de Pedro. Simão, filho de João, você é feliz porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. O que Jesus diz é o comentário de Jesus a essa resposta de Pedro de que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. É um grande elogio que Jesus faz à clareza de Pedro. E diante disso, imediatamente depois da declaração que Pedro faz de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus começa então a tratar os fundamentos da sua igreja. Imediatamente depois da declaração de Pedro, Jesus diz, portanto eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Algumas interpretações ao longo da história querem assegurar de que Jesus estava dizendo que construiria a sua igreja por cima do próprio Pedro, de que ele seria o cristão mais importante naquele momento, e alguns dizem inclusive o primeiro líder da igreja em todo o mundo, baseado nessa declaração. Mas outros estudiosos acreditam que Jesus estava dizendo de que sobre esta pedra edificaria a sua igreja, no sentido de que sobre esta declaração de Pedro, ele construiria a sua igreja. Jesus está falando sobre os alicerces sobre os quais ele próprio se sente seguro em construir a sua igreja. E o alicerce seguro da igreja de Jesus é precisamente a certeza sobre quem ele é, a certeza que Pedro tinha. O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Para Jesus, a certeza sobre quem ele é a raiz da igreja, a raiz da IBAV e de qualquer outra igreja cristã. É por isso que precisamos falar tanto sobre Jesus, pensar tanto sobre Jesus, porque para o próprio Jesus, uma igreja só, uma igreja dele se entende claramente quem ele é. É sobre a certeza de quem ele é que sua igreja é construída. Uma igreja cristã segura é aquela que realmente conhece quem é Jesus e por isso vive para fazê-lo conhecido. Eu trago 2 auxílios muito luxuosos para fazer comentários nesse sentido. O primeiro é John Stott, que em sua obra A Igreja Autêntica diz o seguinte, abre aspas, muitas vezes é dito que a principal responsabilidade da igreja é o evangelismo. No entanto, não é. Primeiro, o evangelismo fica na área da nossa responsabilidade para com o próximo, enquanto a adoração é nossa responsabilidade para com Deus. E nossa responsabilidade para com Deus deve ter precedência sobre nossa responsabilidade para com o próximo. Em segundo lugar, embora se espere que todos nós compartilhemos o Evangelho com os outros sempre que uma oportunidade se apresente, o evangelismo também é um dom espiritual, lá em Efésios 4, que é dado apenas a alguns. Assim, nem todos os cristãos são evangelistas, mas todos os cristãos são adoradores. E em terceiro lugar, o evangelismo é uma atividade temporária que cessará quando o Senhor Jesus vier para consumar o seu reino, mas nossa adoração continuará por toda a eternidade. Se a adoração é a responsabilidade mais importante da igreja, certamente precisamos dar a ela nossa atenção mais diligente. Então, para John Stott, a adoração é a responsabilidade mais importante da igreja. É a manifestação do nosso amor a Jesus de forma integral porque entendemos quem ele é. Então tudo nasce na igreja da compreensão profunda de quem é Jesus Cristo. Mas Isaltino Gomes, ele também fala sobre isso em seu texto A Principal Missão da Igreja. E ele diz o seguinte,
afinado com o pensamento de John Stott. A principal missão da igreja para mim não é a evangelização, mas a adoração. Se a evangelização fosse a razão de ser da igreja, fosse sua missão primeira, no céu não haveria igreja, pois que lá não há perdidos para evangelizar. Mas no céu há e haverá igreja, porque lá e haverá Deus. A igreja existe em função de Deus e não dos perdidos. Verdade é que Jesus nos deixou um ide, mas antes deste ide, houve um vinde. É o que Exaltino diz. Então a pergunta é, por que a IBAV existe? Para que a Igreja Batista Viva em Natal existe? Jesus já deixou claro por que e para que a sua igreja existe. Para ser um corpo que cresce nele, gente construída sobre ele. A igreja ela tem muitas missões diferentes. Nós precisamos ajudar este mundo a ser um lugar melhor, em vários sentidos possíveis, socialmente falando e sobre vários outros aspectos. Mas existe um que é primeiro, que é construir nossa vida sobre Jesus, entendendo quem Jesus realmente é. Nós nos reunimos aqui para lembrar uns aos outros que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós nos reunimos aqui e somos igreja para que lembremos uns aos outros da esperança última da nossa vida e a esperança última desse mundo. Há muitas verdades que nós podemos espalhar como igreja que outras pessoas que não fazem parte da igreja espalham também. Mas existe uma mensagem que só a igreja de Jesus tem. É que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E nós podemos construir a nossa própria vida, nossas relações, nossos planos para o presente e para o futuro, sobre esta inabalável convicção deste Cristo que é eterno. Que nós continuemos sendo igreja firmados sobre esta convicção, hoje e sempre, como Igreja Batista Viva nesses 18 anos e nos próximos 18 anos que virão até a volta de Jesus. Que Deus nos abençoe. Papai do céu, obrigada por este dia, obrigado pela nossa família, que o Senhor nos guardou pela paz e fé que você tem, pela igreja, pelos amigos que eu tenho, e meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, meu tio, minha tia, todo mundo. Que todo mundo receba a sua paz e fé, que tenha no coração e faça o pedido melhor. Que tenha. Você é o Cristo que cuida da nossa paz e fé. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos continuar nossa conversa sobre o que significa ser igreja nas palavras do próprio Jesus. E agora eu peço que você abra então sua Bíblia em Mateus 18, de 15 a 17. Mateus capítulo 18, vamos ler de 15 a 17. Diz assim: Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. A Igreja Batista Viva está tentando, há 18 anos, aprender a ser uma igreja de verdade. E é justo tentar aprender a ser uma igreja de verdade com o Jesus de verdade. Jesus falou diretamente sobre a igreja em 2 textos do Novo Testamento, como nós já vimos. No primeiro, ele deixa claro que a igreja é o corpo construído nele. Se não for construído nele, não há fundamento e ele não construiria sobre outro fundamento, ele disse isso. Para Jesus, qualquer reunião que não seja absolutamente cristocêntrica não é igreja. Uma vida que não seja cristocêntrica não é uma vida cristã, não é uma vida de adoração, não pode ser uma igreja. Mas há um segundo texto em que Jesus pensa a sua igreja e é Mateus 18.
Ali Cristo pensa não mais no caráter vertical da identidade da igreja, mas agora no caráter horizontal da identidade da igreja. Porque a igreja é mesmo essa escola onde a gente se reúne para tentar aprender a ser cristãos melhores, aprender a parecer mais com Cristo. É um olhar, então, vertical. Mas a igreja também é um lugar onde a gente se reúne para que tentemos ser humanos melhores. Aprender a melhorar nossas relações uns com os outros. É, então, um olhar horizontal também. Por isso, Jesus está dizendo, se o seu irmão pecar contra você, vá e mostre-lhe o seu erro, em particular só entre vocês dois, e se essa pessoa ouvir o seu conselho, você ganhou de volta o seu irmão. É o início dessa segunda aula de Jesus sobre o que significa ser igreja. Tem a ver com relacionamentos humanos e suas tensões, inclusive. E ele continua e diz, mas se essa pessoa não ouvir a sua conversa só entre vocês dois, leve com você uma ou duas pessoas para fazer o que mandam as Escrituras Sagradas para que haja mais testemunhos. Então, para Jesus é melhor que um problema interpessoal seja resolvido só entre as duas pessoas envolvidas. E se não der certo, entre elas e uma ou duas testemunhas. Como de costume, Jesus pensa em termos de pacificação, de conciliação, de discrição, mas talvez nem sempre seja possível. Se a pessoa que pecou não ouvir essas pessoas, então conte tudo à igreja, é a continuidade do conselho de Jesus. Conte tudo à igreja. Veja que não é um pastor excessivamente normatizador quem está sugerindo esse próximo passo. São palavras de Jesus. Para Cristo, a igreja serve para ser espaço de pacificação, de conciliação, de discrição e, em último caso, talvez até mesmo de disciplina, se necessário, porque é para isso que uma família existe e funciona. Igreja não é só fechar os olhos, levantar as mãos e cantar bem alto em adoração a Jesus. Igreja é construir nossa vida sobre o alicerce de Cristo, mas igreja também é construir bons relacionamentos entre nós, uns com os outros. Eu termino com duas citações mais uma vez. A primeira é de C.S. Lewis, uma citação sobre C.S. Lewis, que diz que uma vez perguntaram para ele: é necessário frequentar um culto ou ser membro de uma igreja cristã, de uma comunidade cristã, para ter um modo cristão de vida? E a resposta de C.S. Lewis foi a seguinte: logo que eu me tornei um cristão, eu pensava que poderia me virar sozinho, me retirando no meu quarto e lendo teologia, e não frequentava a igreja. Mas à medida que eu ia, eu via o grande mérito disso. Eu me vi diante de pessoas diferentes em aparência e educação diferentes, e meu conceito gradualmente começou a se desfazer. Isso o liberta do seu conceito solitário. Frequentar a igreja nos liberta do nosso conceito solitário em relação a nós mesmos, ao outro, à religiosidade e ao próprio Deus. E por fim, uma citação de Charles Spurgeon em sua mensagem A Igreja é o Jardim do Rei. Em determinado momento ele diz o seguinte: algumas vezes escuto pessoas falando afrontosamente das reuniões da igreja. Podem estar presentes poucas pessoas, algumas delas podem ser jovens membros, outras muito idosas. Ainda assim eu me ofendo quando ouço pessoas menosprezarem tal encontro, pois Cristo não o desprezaria. Se Napoleão pudesse formar um senado com todos os potentados deste mundo em Paris e tivesse um congresso lá, todos eles juntos, não se comparariam com uma meia dúzia de mulheres idosas piedosas que estivessem juntas como igreja no nome de Cristo, em obediência ao mandamento do Senhor. Pois Deus não estaria com os potentados, mas estaria com o mais humilde e desprezado do seu povo que se reúne como igreja no nome de Jesus. Mesmo jovens membros ou idosas piedosas, quando estão juntas buscando a Deus como igreja, ali Deus está muito mais do que em senados de gente supostamente importante. Por isso, para que serve a IBAV, a Igreja Batista Viva em Natal? Além de servir para ser construída, construir sua vida
em cima do alicerce mais sólido que é Jesus Cristo para hoje e para a eternidade. Serve também para que pecadores aprendam a amar e perdoar outros pecadores. A igreja serve para nos libertar de nossos conceitos solitários em qualquer sentido da vida. A igreja serve para ser uma reunião de gente humilde, um povo humilde, mas, ao mesmo tempo, o jardim do Rei. É o que eu desejo para mim e para você como Igreja Batista Viva, como corpo de Cristo sobre a terra. Que nós nos enxerguemos como pecadores, não mais do que isso, mas pecadores que aprendem a amar e a perdoar outros pecadores e viver em harmonia, sempre que possível, e até as últimas consequências. E que nós nos enxerguemos ainda assim, mesmo tão humildes, como o jardim do Rei, onde Deus está, muito mais do que em grandes prédios, com gente que se acha muito importante. Que o Senhor nos abençoe. De manhã cedo, quando a gente acorda, levanta da cama e faz tudo igual. E a rotina, sem pedir licença, começa a ditar suas regras sem dó. A alegria da gente se vai, a vida é só palidez. Disposição é o que resta pra gente ter. Mas quando Jesus entrar na história da rotina, coisas velhas se tornam novas a cada manhã. Jesus dá cor à vida, Jesus dá vida à vida. Jesus é a razão de ser. A gente pode acordar de manhã e viver uma vida bem diferente. Seguir em frente e olhar para Cristo e esquecer-se das coisas que ficam para trás. Ele promete renovar as forças daquele que nele esperar. E assim voar como águias, correr e não se fatigar. Mas quando Jesus entrar na história da rotina, coisas velhas se tornam novas a cada manhã. Jesus dá cor à vida, Jesus dá vida à vida. Jesus é a razão de ser, razão de ser feliz. Não, 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 de ser, razão de ser feliz. Olá, eu resolvi gravar meu testemunho aqui fora para que todos nós pudéssemos sentir o que é respirar, o que é olhar essas maravilhas que Deus nos presenteou na vida, né? As cores, as flores, o céu azul, e podermos agradecer a Ele por todas elas. A gente tem enfrentado dias turbulentos, travado verdadeiras batalhas nesse período da Covid, e isso às vezes nos sufoca, nos deixa meio que travados, entristecidos, mas não sabemos dos desígnios de Deus, mas o que nos importa é saber que Ele prometeu estar conosco até o último dia das nossas vidas. Quando a Ana Luísa me ligou perguntando de que forma eu poderia contribuir com algum dos cultos no mês de junho, eu resolvi, assim como no Cicleide semana passada, gravar um testemunho. Algumas pessoas que participam dos grupos de estudos
já o escutaram, mas eu queria que outras pessoas tomassem conhecimento, pois afinal era sobre o trabalhar de Deus na nossa vida. Como vocês sabem, tem mais ou menos um ano que Rafael está na Alemanha. Ele se submeteu a uma seleção de um mestrado e, graças a Deus, foi selecionado e partiu para Kassel, na Alemanha. No entanto, muitas coisas aconteceram antes dele poder realmente se dirigir àquela cidade. Quando ele se inscreveu, claro que ficamos ansiosos, meio intranquilos, porque na verdade não sabíamos como seria. Afinal de contas, ele estava se submetendo a esse teste juntamente com outros candidatos de alguns países do mundo, né? Mas saiu o resultado da seleção, ele foi aprovado e ainda tinha um tempo para que ele pudesse realmente ir para aquele país. Ele tinha, na Alemanha é muito difícil, é muito complicado. As coisas têm que ser muito bem regulamentadas para que, mesmo tendo o visto aprovado, as pessoas possam permanecer lá. Tem que haver comprovação da renda de trabalho, de estudo, no caso dele a bolsa, tem que haver a comprovação de moradia, e tudo isso foi meio que complicado, né? Ele foi ao consulado da Alemanha, em Recife, e qual não foi a surpresa quando chegou lá, que esse passaporte, em sendo aprovado, tem que ir para a prefeitura da cidade onde ele vai permanecer, onde a pessoa vai permanecer, para que haja uma chancela da prefeitura e enfim, seja aprovado tudo para que a pessoa possa realmente permanecer lá por um tempo. E quando ele chegou no consulado, a bolsa dele, que era de $800, quando ele preencheu todo o formulário, qual não foi a surpresa, que era $853. Então faltava $53 para que houvesse essa aprovação. Os $53, a família, ele lá muito nervoso em Recife, ligou para a família e tudo, e claro que a gente, a avó, tios, os avós, tios, disseram que ele se tranquilizasse quanto a isso, mas na verdade tinha que ser esse montante resguardado pela universidade. Nesse ínterim aí, a gente ficou também tranquilo, porque foi exatamente naquele momento que começaram a cortar bolsas de pesquisa, de estudo fora do país, aqui no Brasil. E por um momento a gente ficou sem saber como ia acontecer, mas não sabíamos que Deus já estava trabalhando. Na verdade, ele tinha sido selecionado pela Universidade de Kassel, na Alemanha, e então não ia ter problema. Ele já estava resguardado com esse dinheiro para que pudesse fazer o curso em Políticas Públicas Internacionais. Mas faltava esses $53. Como ele estava no consulado, ele conseguiu se comunicar com a universidade e eles conseguiram aumentar a bolsa de $800 para $850 e ficaram faltando ainda $3. Mas o governo alemão resolveu fazer vista grossa para isso, e graças a Deus o passaporte foi para lá, para a prefeitura, foi aprovado e ele conseguiu autorização. Então foram dias meio corridos para que ele agilizasse todas as coisas, providenciasse procuração, providenciasse muitos documentos, para que nesse tempo de um ano que ele vai passar lá,
tudo fosse organizado assim com a maior brevidade possível. Então, chegou o dia de Rafael ir. E nesse tempo, a gente ficou sabendo que, Rafael ficou sabendo e a gente também, que ele teria, tem muito mais coisa, mas claro que eu vou ser mais breve para não me estender muito no testemunho. E quando chegou o dia, até um dia antes inclusive, Rafael ficou sabendo que ele teria sim apenas um quarto com uma cama e um travesseiro. Ele ficaria numa residência universitária, numa casa bem antiga, daquelas casas europeias, bem antigas e tal. E no andar que ele ia permanecer, ele ia dividir um banheiro e uma cozinha com mais ou menos 5 estudantes que estivessem naquele mesmo andar. Então, ele foi cursar na Políticas Públicas Internacionais, na Universidade de Kassel. É uma universidade ligada à OIT, Organização Internacional do Trabalho, que por sua vez é ligada à ONU. E aí, junto com colegas da Coreia do Sul, do Canadá, do Paquistão, da África, tem mais amigos da África. Ele foi começar o mestrado. E nesse tempo, muita coisa assim passou pela cabeça da gente, mas o que mais influenciou assim a fé da gente foi saber que não havia nada demasiadamente difícil para Deus fazer, como encontramos em Gênesis, quando num capítulo, não lembro a referência, diz: há algo demasiadamente difícil para que Deus possa fazer, e a gente sabia que não. Ao longo dessa vida toda, eu acho que todo cristão tem um momento de experiência com Deus, né? Da gente colocar a fé da gente em ação, praticar o exercício da paciência e tantas coisas mais, né? E aí isso nos dava essa segurança. A gente sabia que não havia, se fosse de acordo com o propósito de Deus, realmente não haveria nada difícil para que ele fizesse. E assim foi. Entre choros e abraços e saudade e tudo, Rafael embarcou. A saudade era infinitamente grande, mas a questão dele estar alçando o seu voo, primeiro voo solo, feliz e certo daquilo que ele queria fazer, e principalmente com a bênção de Deus, isso nos alegrava por demais. Nosso coração transbordava de alegria, além de saudade. E ele foi. E quando Rafael chegou lá, a gente sabendo, a gente se preocupava, porque todo pai, mãe é igual, né? Família, a gente ficava meio que preocupado, porque logo em seguida ele ia enfrentar um inverno bem rigoroso, chegando a temperaturas que alcançaria 0 grau, abaixo de 0 e tal. E isso nos preocupava, uma vez que ele estaria a 40 quilômetros da universidade, numa residência universitária, tendo que dividir esse apartamento com esse banheiro e essa cozinha com esses outros jovens, que da mesma forma também largaram suas casas, sua família e foram estudar. Então, como a viagem é longa, o trajeto é bem longo, com 24 horas mais ou menos, Rafa falou durante alguma escala, falou com a gente, mas na verdade com 24 horas foi que ele desembarcou em Frankfurt e já havia uma pessoa da universidade que ia levá-lo
até Cássio. E qual não foi a nossa surpresa, mas também a dele, quando chegou à residência universitária. Na verdade, nós ficamos sabendo que uns 6 meses antes, Deus já estava providenciando coisas para Rafael. Nessa casa antiga, tinha sido construída uma nova ala para os estudantes que viriam para o próximo semestre, né? Entre eles, Rafael. E quando ele chegou, ele bateu umas fotos, ele também teve a mesma sensação que a gente, como ele experimentou, na verdade, o verdadeiro cuidado de Deus para com ele, né? Ele disse: mãe, você não vai acreditar. E ele tirou fotos da porta, as bagagens na frente, e simplesmente tinha sido, meus irmãos, reservado para ele, não só para ele, mas para outros colegas que estariam naquela residência, um quarto com uma cama, uma bicama, uma escrivaninha, armário, uma mini cozinha toda equipada e um banheiro. Quer dizer, Deus fez muito mais daquilo que a gente pensou e sonhou. Como também em Efésios ele assevera isso, né? E eu particularmente fiquei assim, eu não tinha palavras, meu coração era assim, meu coração ficou transbordando de alegria, de agradecimento pelo cuidado de Deus. Acho que a gente fica assim diante de certas situações como sem acreditar, ou acreditando, mas assim, percebendo como temos um Deus amoroso que cuida muito mais dos detalhes daquilo que a gente nem imagina. E o fato é que Rafael está estudando, quase que já terminando o curso, foi escolhido dentre a turma para fazer um estágio mais ou menos antes da pandemia, em Berlim. Tem obtido notas muito boas, tem sido elogiado, tem tido a oportunidade de conhecer outras regiões, outros países mais perto. E isso era uma coisa que também foi cuidado de Deus. Jamais a gente teria condições de proporcionar ao nosso filho esse estudo fora do país, uma universidade de renome, ligada a um órgão mundial. E assim, eu acho que tudo isso é fantástico. E somos, por isso, muito gratos, nós todos, eu, Ivan Júnior, Vivian, toda a família, gratos a Deus por ele ter concedido essa bênção riquíssima a Rafael. E aí, daqui a pouco ele estará conosco, talvez possa dizer, dar seu testemunho ele próprio, mas aqui eu quero lembrar, né, sobre a questão de gratidão, que até aqui nos ajudou o Senhor, como diz em Samuel. Até aqui nos ajudou o Senhor. E por isso somos infinitamente gratos a Ele, infinitamente gratos a Ele. E é isso que eu gostaria de contar para vocês. Oremos. Senhor nosso Deus, estou na Tua presença, Pai. Te agradeço por mais um culto, Senhor. Tu tem nos ofertado pela palavra, Senhor, que foi ministrada. Também peço, Senhor, oração por todas as famílias que estão enfrentando, Senhor, esse coronavírus. Também as pessoas que perderam os entes queridos. Também peço, Senhor, pelos médicos, enfermeiros, todas as pessoas dos hospitais que estão à frente, Senhor, nessa batalha, nessa guerra. Sei que não está sendo fácil, mas que Tu possa dar
tranquilidade, possa dar paz, que tu chegue na vida de cada um deles, da sua família também protegendo, pois eles estão ali se arriscando para cuidar, Senhor, de família, Senhor, de outras pessoas. Também peço, Senhor, pelas autoridades, pelas pessoas que estão à frente, Senhor, desse corona, que eles possam tomar a decisão certa. Também peço pela nossa igreja, por todos os irmãos, Senhor, não só da nossa igreja, mas todos os irmãos que estão enfrentando essa epidemia, também por os outros países também, Senhor, não só pelo Brasil, mas por outros países, que Tu possa chegar com Tua mão protetora e que Tu possa agir, Senhor, e que possamos sair dessa epidemia com a vitória, possamos dar um culto, Senhor, de ação de graça, pela vitória recebida, Senhor, em Teu nome te agradeço. Amém. E o nosso desejo é que a paz que excede a todo entendimento inunde o coração de vocês, a casa de cada um de vocês, essa igreja, e que vocês verdadeiramente vivam na paz de Jesus. Que a paz de Deus caia sobre ti e transborde em todo o teu ser. Guarde tua mente e coração e encha de alegria o teu viver. Que a paz de Deus venha sobre nós, excedendo nossa compreensão, e que ela nos encontre de manhã e seja sempre nossa inspiração, hoje e sempre, hoje e sempre, até o dia em que estivermos com Deus Pai, hoje e sempre, hoje e sempre, que nossos dias sejam de abundante paz, hoje e sempre, hoje e sempre, que nossos dias sejam de abundante paz. Amém. Que Deus abençoe vocês. Amém. Graças a Deus por tudo isso. Graças a Deus pela Igreja Batista Viva, pelas famílias que ao longo desses 18 anos têm aumentado nessa igreja, pelas crianças que têm nascido, já têm crescido, têm chegado à idade adulta já ao longo desses anos todos. E que o Senhor nos dê a dimensão da responsabilidade que essa igreja significa, para que nos próximos anos nós possamos crescer ainda mais, expandindo o reino de amor e graça do Senhor até lugares onde Ele ainda não é conhecido, ao alcance de nossas humildes mãos como Igreja Batista Viva. Possa então o Deus de todo amor, o Cristo de toda graça e o Espírito Santo de toda consolação ser com essa Igreja Batista Viva e com todo o povo de Deus por toda a terra hoje, até a volta de Cristo e pela eternidade com o Pai e uns com os outros. Amém. Amém.